Então, pessoal, vamos aqui. Nessa aula 1 aqui, nós vamos tratar sobre unidade de grandeza. Isso está no capítulo 1, página de 15 e 16. Então, ó, o que é a unidade de grandeza? A gente tem que citar o Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Então, esse Sistema Internacional de Unidades, ele é um conceito para você colocar em padrão valores em relação a comprimento, ou seja, espaço, tempo, massa, tá certo? Tudo de uma maneira que você consiga dialogar com o restante do mundo. Então, por exemplo, as grandezas que nós temos mais básicas e as unidades do sistema internacional são essas descritas nessa tabela aqui. Então, por exemplo, a grandeza do tempo, a unidade vai ser o segundo. A massa é quilogramas. O comprimento é o metro. Temperatura é o Kelvin. Quantidade de substância, o mol. A corrente elétrica é o ampere e a intensidade luminosa é a candela, tá certo? Então essas aqui são as grandezas básicas. Nós, aqui no primeiro ano, a gente vai se deter a essas três grandezas aqui, ó, que é o tempo, a massa e o comprimento. Então, ó, algumas outras grandezas que são derivadas dessas grandezas anteriores, por exemplo, são essas aqui. Força, que é em newtons, velocidade, que é metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, volume é metro cúbico. Então, essas grandezas aqui, nós vamos trabalhar elas no decorrer do ano, justamente porque elas são derivadas daquelas principais da tabela anterior. Tá bom? Então, ó, o espaço. Primeiro, pessoal, para você medir o espaço no sistema internacional, é o que nós chamamos de 1 metro, né? Mas como a gente definiu o metro, né? Em 1793 foi definido que o metro seria o quê? A 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Ou seja, é necessário você ter uma referência macro, digamos assim, para que uma referência maior do que o próprio planeta para você tomar como medida, né? Então, essa milésima parte aqui foi o que ficou conhecido como 1 metro. Então, os camaradas vão lá e fazem uma barra, nesse caso aqui a barra de platino e irídio, e ela tinha como base esse comprimento de 1 metro, que é essa milionésima parte aqui da distância da linha do Equador ao Polo Norte, tá certo? Só que hoje em dia ele é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz do vácuo durante um intervalo de tempo de 1 a 290, 1 dividido por esse valor aqui, ó, de segundo. Ou seja, perceba que o negócio já escalonou de uma maneira que a gente não precisa, para definir o que é 1 metro, já está bem resguardado cientificamente o que é esse metro, né? Bom, mas para nós aqui o que importa é o básico, então vamos lá. O mais importante, pessoal, para nós aqui é saber fazer a transformação de unidades, por exemplo, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, de centímetro para milímetro e o contrário, tá certo? Milímetro para centímetro, centímetro para metro e para quilômetro. Então, ó, basicamente, olhando essa tabelinha aqui, ó, o que nós precisamos saber? Que se eu tenho algo que está em metros, por exemplo, aí eu quero transformar esses metros, digamos 1 metro, eu quero transformar 1 metro em centímetro. O que eu faço? Eu vou multiplicar por 100. Então, pego 1, multiplica por 100, dá 100 centímetros. Ah, eu quero transformar 1 metro em quilômetro. Só que em vez de eu multiplicar, o que vai acontecer? Ó, eu vou dividir por 1000, aí eu consigo transformar em quilômetros. Aí por aí vai. Ah, eu quero transformar quilômetros em metros. Multiplica por 1000. Depois, eu quero transformar quilômetro em centímetro. Multiplica por 1000. Depois multiplica por 100. Tá certo? E por aí vai. É só você obedecer essa regrinha aqui e você consegue fazer essas transformações aí. O tempo, pessoal, é bem complicado, né? Para o Sistema Internacional de Unidades, o tempo ou seja, é definido como segundo, e ele é definido como a duração de esse valor aqui, que é o período de radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Ou seja, digamos assim, é uma coisa que está um pouco além do nosso objetivo aqui, mas o átomo é o que define o que é o segundo, o átomo de Césio 133, tá certo?
Mas, como eu disse aqui, nosso objetivo é bem básico, é bem simples. E o que a gente precisa saber aqui, o segundo é o nosso padrão de tempo, tá certo? Mas para você fazer transformações, ó, de novo, tem essa tabelinha aqui, ó. Se eu tenho 1 minuto e eu quero transformar esse 1 minuto em segundos, o que é que eu faço? Multiplico por 60. Ah, eu tenho 1 minuto, eu quero transformar esse 1 minuto em horas. Eu vou dividir por 60. E por aí vai. Eu quero transformar a hora em minuto, multiplica. Quero transformar segundos em minutos, eu faço o quê? Divide por 60. É só seguir essa tabelinha aqui que a gente consegue fazer as transformações, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a massa, né? O que nós conhecemos como quilograma, ele até então, ele de uma maneira bem básica, pessoal, é o que a gente define como a massa equivalente a 1 litro de água, né? Ou seja, se você tem 1 litro de água pura, ele vai sim equivaler a 1 quilograma. Cuidado, se você pegar uma garrafa que dá para botar 1 litro de água, encher ela de areia, isso não quer dizer que aquela areia seja 1 quilo. Entendem? Entende o seguinte, que a densidade da água é diferente da densidade da areia. Então, não confundam volume com massa, tá certo? No caso aqui, a água foi o protótipo principal, inicial, para você fazer essa medida. Então, esse objetozinho que está aqui, ó, no centro, é o que nós chamamos do quilograma primordial, digamos assim. O pessoal, tal qual aquela barra lá de irídio, para medir o metro, também tem essa barrazinha, esse blocozinho aqui para medir o que é 1 quilo, tá bom? Mas, como eu disse, o equivalente está relacionado com 1 litro de água. Do mesmo jeito, ó, tá aqui outra maneirazinha, outra tabelinha para a gente transformar. Ó. Por exemplo, tenho quilogramas, quero transformar para gramas, eu vou multiplicar por 1000. Estou em gramas, quero transformar para miligramas, mesmo jeito multiplicado. Tá em gramas, transforma para quilogramas, divide por 1000. Então, ó, isso aqui é tonelada, certo? Então, ó, qualquer transformação é só você seguir esse padrão aqui, tá bom? Ora, uma maneira também de você analisar isso aí é se você pegar, por exemplo, colocar isso aqui, ó, transformação de medida e de comprimento. Apareceu aqui, ó, comprimento, metro, centímetro. Então, se você usar o Google, ele vai fazer essa multiplicação aqui, ó, justamente para você, tá vendo? Ó? 1 metro em centímetro, multiplica o valor do comprimento por 100, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês lá atrás, tá bom? Então, e lógico, aqui você pode ir variando o material que você está querendo transformar, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quilograma para metro, minuto para segundo, quilograma para grama, ou seja, perceba que ele faz essa continha aqui, mas ele está justamente fazendo aquilo que eu mostrei, ó, multiplicando, né, o valor por 1000 ou por 60 no caso aqui do tempo, tá bom? Você, lógico, também tem alguns celulares que conseguem fazer essa conversão, tem alguns aplicativos de calculadora de celular que também conseguem fazer isso. Mas ele vai fazer simplesmente aquela multiplicação ou divisão que eu mostrei naquelas tabelinhas lá para vocês, tá bom? Então, ó, nessa página 16 tem uma questão aí para vocês fazerem, que é justamente isso. É você transformar esses valores em todos para o sistema internacional. Então, ó, quando for massa, você vai, dependendo da situação, multiplicar ou dividir. Quando for o tempo, você vai multiplicar ou dividir por 60, né? Aí, lógico, o ideal é você fazer essa continha aí na mão, né? Apresentar. Mas, como eu já estou mostrando aqui para vocês também, ó, você pode conferir para saber se você não está fazendo nenhuma coisa errada. É só você jogar aqui no Google ou tem alguns celulares que fazem essa continha para vocês, tá certo? Mas eu quero que vocês façam aí no papelzinho também, tá bom?